Amém? Paz do Senhor a todos. Venho através desse vídeo trazer então a continuação do nosso estudo bíblico. Nós estamos trazendo o livro de Reis. A gente fez um vídeo anterior a este. Então, se você ainda não assistiu, como é os capítulos anteriores do que eu vou trabalhar aqui, seria interessante você assistir. Então assiste lá e depois volta aqui, tá bom? Deus abençoe a todos. Mas dando sequência aqui então, em 1 Reis, no capítulo 16, no versículo 29, a palavra do Senhor vai dizer assim: no 38º ano do reinado de Azá, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel, e reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira de Deus, o Senhor de Israel, mais que todos os reis que veio antes dele. A Gi, falando na aula dela, disse a respeito sobre Onri. E Onri, ele desonrou a Deus, ele fez coisas que desagradou a Deus, na verdade. E ele também, a palavra também falou isso, que ele fez coisas piores do que os seus reis anteriores. Amém? E aí chega na vez de Acabe, que é o filho de Onri. E você vê que a maldade só vai aumentando de reinado a reinado. E a base dessa maldade vem lá de Jeroboão. Os pecados que ele cometeu formou como se fosse uma base para esses novos reis assumir. E cada reinado, cada geração piorar ainda mais. E Onri tinha esse título, que era o rei pior do que os outros que passaram antes dele. Aí chegou na vez de Acabe, a palavra diz a mesma coisa. O que isso quer dizer? Ainda que sem intenção, ainda que não fosse algo premeditado, é como se tivesse um Guinness Book dos reis aqui, e eles disputam praticamente para ver quem é o pior. E Acabe, ele tinha superado seu pai, que foi pior do que os outros reis, só que Acabe foi pior ainda que o pai dele. Amém? E a palavra nos diz isso. E ele também casou com Jezabel, que era uma princesa dos Sidônios. E o que acontece? Por que isso é ruim? Porque Deus, ele tinha dado conselhos para que as pessoas da tribo, de Israel, o povo de Israel, não se casar com pessoas estrangeiras. Por quê? Por causa da cultura. Então, muita coisa da cultura ia ser absorvido. E é justamente isso que acontece. Acabe casa com Jezabel, e Jezabel adora Baal. E nisso, Acabe, ele constrói um altar para Baal. E isso, obviamente, desagrada muito a Deus. Amém, irmãos? E por isso que é interessante a gente prestar atenção na Bíblia. Amém? E aí vai falar aqui no final, no capítulo 34, um assunto bem interessante também. Que diz assim: durante o seu reinado, no caso então o reinado de Acabe, Riel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as portas à custa do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra do Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num. Amém? Josué, então, quando ele, por meio do Senhor, derrubou as muralhas de Jericó, que Deus derrubou aquelas muralhas, ele fez uma profecia sobre aquele lugar. E ele diz assim na profecia, está lá em Josué 6, no versículo 26. Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito afundará, e com a perda do seu filho mais novo colocará as portas. Amém, irmãos? Então, nós vemos que o Josué, ele
conquista aquela cidade na força do Senhor, Deus derruba aquelas muralhas e ele faz essa profecia. Mas por que ele faz essa profecia? Porque assim que Deus derrubou a muralha de Jericó, aquilo era um testemunho de uma ação de Deus. Amém? Um testemunho, mesmo que silencioso, do que Deus tinha feito. E ele coloca essa profecia justamente para as pessoas lembrar desse feito que Deus fez naquele tempo. E quem não se atentasse às palavras de Josué, que foram inspiradas pelo Senhor, iria ter essas perdas. Fala aqui que maldito será o homem que se levantar e reedificar essa cidade. Com a perda do seu primogênito afundará. A fundação é o começo. Então no começo ele já ia ter uma perda. E com a perda do seu filho mais novo, lhe colocará as portas. As portas nós colocamos no final da obra. Então, ou seja, do começo ao fim essa pessoa terá prejuízo. Essa pessoa terá uma obra, como posso dizer? Uma obra falida. Amém, irmãos? Olha o custo que esse Riel teve por não se atentar àquilo que foi dito no passado. As pessoas elas tinham esse temor de reconstruir Jerusalém, de Jericó. Só que ela se atentava a essa palavra. E chegou um tempo que parece que ele esqueceu ou não leu. Então, por falta de conhecimento da palavra do Senhor, ele pereceu. Amém, irmão? Ele e os filhos dele, na verdade. E a palavra continua aqui. E aí chega no capítulo 17 já agora. E entra um personagem, uma pessoa muito importante da Bíblia. Pelo menos eu acho assim, né? Que é o profeta Elias. E diz assim: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias e disse: sai daqui, vai para o leste, encontrar um riacho em Querite, a leste do Jordão. Amém? Aqui então o que acontece? Na ousadia que Elias tinha diante do Senhor, ele vai e se apresenta para o rei Acabe e lança essa profecia, uma profecia ruim. E o que eu entendo com isso? Que talvez naquele primeiro momento Acabe nem se atentou direito, falou: quem é esse que fala essas coisas aí? Com que poder ele fala essas coisas aí, né? Acabe já não era um rei que seguia Deus, que já estava num reinado corrupto. Então, para ele dar crédito à palavra de um profeta que ele nem de certa forma conhecia, nem se atentava às palavras, acho que inicialmente, ao meu ver, não deu atenção àquelas palavras. Só que aí, Deus, mesmo assim, ele, na sua sabedoria, pede para Elias sair, porque aquelas palavras iam se cumprir. Aquelas palavras realmente se cumpriram. E ele leva Elias para um riacho, igual a palavra diz aqui, onde ele beberia do riacho e os corvos o alimentaria. Então, na obra que ele estava fazendo, a obra que Deus chamou ele para fazer, o próprio Deus sustentava ele. Amém, irmãos? E a palavra diz que naquele riacho que ele bebia, ele não bebeu mais, porque a água secou. E por que a água secou? Porque não tinha chuva. Ele tinha profetizado que não tinha chuva e não teve chuva mesmo. E o que eu acho interessante é que ele fala assim, que só vai voltar a ter chuva quando ele dissesse que ia ter chuva. E que ousadia é essa? Tem outras versões que fala aqui, que quando ele se apresenta ao rei Acabe, ele fala: segundo Deus, a qual eu estou com a minha face, a qual eu tenho a minha face voltada para ele, eu digo isso, isso e isso. Amém? Então, Elias, ele estava com Deus. E a palavra diz que aqueles que chegarem a mim, aqueles que estiverem comigo, eu estarei com ele. Então, ele falou que só ia chover, segundo a palavra dele, porque ele estava com Deus. Deus deu autoridade para ele falar aquilo. Era Deus que fazia as coisas através dele e deu autoridade para ele fazer essas coisas. Amém? E aí, continua. E a partir daí, no capítulo 17 também, tem a questão da viúva de Serepta, que o pastor falou muito bem, o pastor já pregou sobre isso, inclusive aqui nesse tempo de quarentena, que está lá, se eu não me engano, o título da mensagem é O Deus que te sustenta na crise. E secando esse riacho então, Deus fala para Elias: Elias,
vá para tal lugar que vai ter uma viúva, para Serepta, né, no caso, que vai ter uma viúva que vai te sustentar. Só que aí ele chega em Serepta, encontra essa viúva e nota que essa viúva não tem nem para ela, que ela estava fazendo a última refeição e já ia se entregar à morte. Só que aí o profeta fala para ela, né, servir ele primeiro, depois comer também. E o que acontece ali? Acontece um milagre. A botija do óleo lá não para de sair, não para de sair, do azeite não para de sair. E Deus, ele dá provisão não só para o profeta, mas também para aquela viúva. Amém? Então a gente vê o cuidado de Deus com as pessoas que abençoam a obra de Deus, as pessoas que estão na obra de Deus. Amém? Deus, ele supre as necessidades. Está escrito, né? Buscai o meu reino em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então Deus é o Deus que nos sustenta, amém, irmãos? E depois disso aqui, creio que um espacinho de tempo, o filho dessa viúva, ele se encontra acometido por uma doença. E acontece que ele vem a falecer. E quando a mulher fala com o profeta, então eu vou lá. E o profeta se põe em cima desse garoto e ora a Deus pela vida dele, pede que Deus reconstitua a alma daquele garoto, volte a alma daquele garoto ao corpo, e Deus realmente faz isso. Amém? E aí ele entrega o garoto para a mulher e fala assim, olha, aqui está seu filho, ele vive. E essa mulher ele responde assim, vejo que você é um homem de Deus mesmo, e que todas as suas palavras provêm de Deus. Amém? Esse era o ministério de Elias. Aí no capítulo 18, Elias ele encontra Obadias. Obadias era um cara que temia o Senhor também. E ele chegou a esconder alguns profetas, algumas pessoas que que criam em Deus, né? E separou eles em cavernas, 50-50, ele ajudou a obra também. Mesmo com temor, mesmo temendo a vida dele também, ele fez algo bacana para Deus, amém? E no versículo 17 do capítulo 18 diz o seguinte, é quando Elias se encontra, porque Deus ele pede para Elias se apresentar para o rei Acabe. E Elias vai atender à vontade de Deus. E Elias, quando encontra Acabe, Acabe diz para ele o seguinte, diz assim, é você mesmo, o perturbador de Israel? Aí Elias retruca ele, não tenho perturbado Israel, mas a família do seu pai tem. Você e a família do seu pai tem. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Amém, irmãos? Então, nós vemos aqui, por que será que o rei Acabe chama Elias de perturbador? Porque Elias ele profetizou que não haveria chuva. Se não tem chuva, não tem água. E uma sociedade sem água, imagina o caos que estava se tornando ali, as preocupações, as pessoas que não tinham certeza, né, sobre a água, que é um recurso natural nosso, que nós precisamos dela para sobreviver. Então estava ali instalado um caos. Só que o profeta Elias profetizou justamente pela maldade daquele povo, pela maldade daquele rei e dos reis que passou por ali. Inclusive ele cita, você e o seu pai, os seus pais, seus antepassados que estão fazendo que isso aconteça. Amém? Chama ele de perturbador. Aí, aqui no versículo 41, aí depois disso, não, na verdade antes aqui. E aí o que aconteceu? Aconteceu aquela cena que nós todos conhecemos, que é do Monte Carmelo. Que é quando Elias ele fala para Acabe, então, olha, reúne o povo, reúne 450 dos profetas de Baal e 450 dos profetas de Azera e vamos ao monte, né? Aí foram lá ao Monte Carmelo e a prova seria o seguinte, o Deus que respondesse com fogo seria o Deus único e verdadeiro. E aí começou aqueles profetas, imagina o tanto de profeta que tinha lá, era quase um coro chamando Baal, chamando Azera e lá clamando e nada acontecia. E aconteceu que Elias até tirava um barato com eles, falava, poxa,
fala mais alto, talvez seu Deus está dormindo, fala mais alto, né? Quem sabe ele escuta. E acabou que não aconteceu nada. Acabou que não aconteceu nada. Chegando a vez de Elias, ele pede para as pessoas jogarem, que estavam ali das tribos, jogarem 4 jarros d'água em cima do holocausto, que estava montado ali. E depois repetiu mais uma vez, mais outra vez. E jogaram jarros de água. Eu penso que aquele povo que já estava sem água, e jogar esses jarros de água, que era um recurso bem importante naquele tempo, e seguir a ordem do profeta e jogar. E eles jogaram, mesmo sendo algo precioso que eles não tinham. Naquele momento estava em falta, né? Por causa que não havia chuva. E eles jogaram, eles seguiram a ordem do profeta e jogaram. E eis que então Elias, ele diz assim para o Senhor. Ele diz que, ó Senhor, responda-me, Senhor, responda-me. Para que esse povo que veja que só Tu és Deus e que o Senhor fez voltar o coração deles. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, que secou até as redondezas ali onde havia caído a água. Deus ele responde. E aquela cena maravilhosa que aconteceu, aquele pessoal, né, atônito, porque viu realmente que só o Senhor era Deus. E aquele povo clamou, aquele povo exclamou isso, né? Só o Senhor é Deus. Amém, irmãos? E nessa, assim que ele fez isso, então ele retira aquelas pessoas daquele jugo de falta d'água, né? E ele fala para o rei, olha, vai para sua casa, come e bebe, porque vai vir chuva. E o rei vai lá, vai comer, vai beber, e nisso ele vai para o monte, vai orar, coloca-se de joelhos diante do Senhor, e ele pede a chuva. E de tempo em tempo ele pede para o seu servo ir lá ver. E esse servo subiu lá 7 vezes. Eu creio que na 6ª vez talvez ele podia estar pensando, ou antes até, nossa, para que eu tenho que subir aqui toda vez? Se toda vez que eu subo é a mesma coisa, não tem nuvem, não tem. Só que ele mesmo assim ele subiu 7 vezes. E na 7ª vez ele vê uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. E ele desce e conta para Elias. E Elias então, ele fala, então, agora sim, agora vai cair um mundo aqui de chuva que vai chover, vai dar um temporal. E realmente isso acontece. Amém, irmãos? Aí no capítulo 19, a palavra do Senhor diz o seguinte: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles homens, aqueles profetas, à espada. Por isso Jezabel mandou um dos mensageiros a Elias para dizer-lhe que os deuses me castigam com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Amém, irmãos? Então está falando aqui que Acabe, o rei Acabe, ele foi para falar para Jezabel, sua esposa, o que Elias tinha feito. Amém? Ele estava lá, o Acabe estava lá. Ele viu o que aconteceu, ele viu que Deus respondeu com fogo. Ele viu que só o Senhor é Deus. Mas ainda assim ele vai lá, fala para Jezabel, e a Jezabel, como já disse para vocês, que ela era a princesa dos Sidônicos, e adorava Baal, então ela fica furiosa, revoltada, porque Baal é o Deus dela. E ela não estava lá, ela não ficou maravilhada com o que aconteceu lá, porque ela não estava lá. O Acabe contou para ela o que aconteceu. Então ela fala que manda um mensageiro falar para Elias, ameaçar Elias de morte, porque era o que ela queria fazer mesmo, era o que, se dependesse dela, ela faria. Amém, irmãos? E aí ela foi fazer isso, esse mensageiro foi e falou para Elias. E acabou que Elias fugiu e foi para debaixo de uma árvore de zimbro, que ficou lá e orou a Deus para que Deus o matasse, Deus tirasse a vida dele. Ele não queria mais a vida dele. Ele estava frustrado, estava chateado com as coisas que aconteceu e pediu, né, para o Senhor fazer isso. E depois que ele fez esse pedido e tudo mais, um anjo veio e o alimentou. Ele acordou, olhou para a cabeceira dele e viu que tinha comida. Tinha pão na brasa e tal. E aí ele comeu, depois dormiu de novo, o anjo veio, acordou, deu comida para ele, falou para ele comer porque a viagem era longa.
e ele comeu e saiu. E ali ele caminhou 40 dias, né, na força desse alimento que ele recebeu do anjo. E a palavra do Senhor diz aqui, no versículo 9, 19, no 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Agora também estão procurando matar-me. Ó Senhor, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que passou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio, uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o seu rosto, então saiu da caverna. Amém, irmãos? Deus ele estava nessa voz, nessa brisa suave, Deus se apresentou para ele. E uma voz lhe perguntou, o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. E começa tudo aquele discurso de novo. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, agora também estão procurando me matar. Aí o Senhor disse para ele, volte o caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Ebel-Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todos os que escapar da espada. E Jazael e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas as bocas não o beijaram. Amém? Então Elias aqui está frustrado com as coisas, vem com essa mesma conversa para cima de Deus, porque as coisas que ele fez, Senhor, estão matando seus profetas, o povo rejeitou a sua aliança, só tem eu e tudo mais, e Deus mostra que não é bem assim no final. E falar, então vai lá, unja tal rei, o Hazael como rei, unja Jeú também, e unja então o seu sucessor, então, né? Elias, ele temia pela vida dele, e ele tinha essas aflições, e com razão, de certa forma, a vida dele estava em perigo. Só que ele cria em Deus, um Deus que ele viu provar com fogo, ele viu, né, as maravilhas que Deus fez, a chuva que Deus permitiu que parasse, e que na voz dele, na palavra dele voltasse também, na autoridade que Deus deu para ele. Amém? Mas mesmo assim Elias estava com medo. Vai entender esse Elias, mas é entendível na verdade, né? E aqui, no versículo 19, então é o chamado de Eliseu, que diz assim, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parreiras de bois. Estava conduzindo a 12ª parreira. Elias o alcançou e lançou a capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. E disse, deixe-me dar um beijo de despedida do meu pai e da minha mãe. Disse ele, então vá, irei contigo. Daí está aqui, vai e volte, respondeu Elias. Lembra-se do que eu lhe fiz. Eliseu voltou, apanhou a sua parreira de bois e os matou, queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne, deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-lhe seu auxiliar. Essa última parte eu li meio rápido e não expliquei muito, porque vai ser a parte agora que eu vou entrar, da reflexão. E acontece assim, Elias, na frustração dele, ele, como eu disse aqui, ele estava temendo pela sua vida, porque ele recebeu uma ameaça de morte, né? E acontece
que a Bíblia nunca disse que a gente teria uma vida calma, tranquila. Ao contrário, Deus fala que na nossa vida nós teremos aflição. E a aflição era o que o profeta Elias estava envolvido ali. Porque ele estava temendo pela sua vida, ele estava com um sério risco de realmente perder a vida. Mas Deus o sustentava, e talvez ele não se atentou muito a isso. Mas ele deixou a situação, a vista dele, superar a visão. A vista dele estava essa ameaça de morte. A visão que ele podia ter é que Deus era com ele. Amém? Mas enfim, não quero falar sobre isso. E aí, em Salmos diz o seguinte, Salmos 34:19 diz que muitas são as aflições do homem, mas Deus o livra de todas. E ele, na reclamação dele com Deus, fala: ó, Deus, só eu sobrou. E Deus fala para ele: cara, tem 7.000 que não se dobrou para Baal, 7.000 que não o beijou, 7.000 que não se rendeu a Baal. Amém? Então, o que acontece? As coisas não vão ser fáceis se você acertar a Deus, se você quiser seguir o caminho de Deus. Só que você tem que entender que você não está sozinho. Você não está sozinho. Não é só você. Porque tem pessoas que ainda não se rendeu ao Deus desse mundo. Há pessoas que ainda não se entregou às suas paixões, às suas concupiscências. Amém? Tem pessoas que são pecadores sim, mas que lutam contra o pecado. Amém? E é interessante também, outra coisa que eu achei interessante que é para a gente refletir agora, é a questão do chamado de Eliseu. Eu falo por mim, exemplo da minha vida pessoal, muitas vezes aconteceu de pessoas falar comigo uma mesma coisa mais de uma vez. E por que isso? Porque eu não entendi das primeiras. Então, foi falado da segunda, uma terceira vez e, bem dizer, até uma quarta. Mas a gente vê Eliseu, que Elias só passa a capa sobre ele, só joga a capa sobre ele, e ele já entendeu tudo. E ele fala: olha, deixa eu só me despedir dos meus pais. Por quê? Imagina, o cara tá lá arando as coisas, e aí, do nada some. Então os pais dele acharam, sei lá, foi raptado, sei lá. E aí ele fala, não, só vou me despedir dos meus pais, dar um beijo neles e beleza, te sigo. E aí ele foi lá, fez isso, já voltou. Ele matou os bois, deu pro povo comer e queimou todas as suas ferramentas ali de arar a terra. E por que ele fez isso? Porque ele estava ali, ele estava queimando a ponte com o passado dele. Porque o passado dele é o quê? Ele era, até aquele momento, ele era um agricultor. Ele trabalhava com a terra. Só que a partir do momento que o profeta o chamou, ele já não era mais um agricultor. Ele já era um discípulo de profeta que ia virar um profeta. Também, então a vida dele seria outra. E o fato dele queimar é um ato de fé. Porque se uma pessoa quer ir para os caminhos de Deus, quer fazer a obra de Deus, vai falar, deixa eu só fazer uma reserva aqui, mas vou fazer tal coisa ali, porque se não der certo, eu volto aqui. Você vê o próprio exemplo de Pedro, que quando Jesus morreu, voltou para a vida antiga, queria voltar lá a pescar. Então ele já sabia que não tinha vida antiga mais. A vida antiga já era, a partir daquele momento que o profeta jogou a capa sobre ele. Então a vida antiga acabou. E uma prova disso é que ele tinha tanta fé que a vida antiga dele acabou, que ele queimou todos os seus materiais ali e matou os bois. Amém? Então ali, o seu seguro, de certa forma, ele não tinha mais. Ele estava na total dependência de Deus. O Deus que, como eu já disse anteriormente, é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Então era essa reflexão, era a continuação da aula, e que vocês assistam, que vocês comentem o que vocês acharam interessante, e que Deus abençoe vocês, assistam as próximas aulas. E uma pergunta também, às vezes vocês devem estar pensando, mas o foco não era de certa forma os reis de Israel? Não era para falar das pessoas que reinou? Só que tudo isso que eu falei está escrito realmente no livro de Reis, no qual a gente está se baseando a escola bíblica, e tudo isso que aconteceu, apesar de dar um enfoque nessas partes aqui também para a vida de Elias, tudo isso aconteceu no reinado, no governo de Acabe. Então, quando a água parou por causa da chuva que não tinha, era no reinado de Acabe.
Quando os profetas foram assassinados lá, que Elias matou os profetas à espada, foi no reinado de Acabe. Então é interessante também dar essa contextualização, amém? Então essa foi a aula de hoje. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Boa semana a todos.